Tem sempre alguma coisa acontecendo. E é com essa introdução que eu venho aqui falar um pouquinho sobre o que aconteceu numa Flow Session esse final de semana e que sempre acontece, que é quando eu peço para as pessoas no início de uma prática, né, de um Flow Session, de uma prática com yoga, eu peço para as pessoas sentarem numa postura confortável e realmente se entregarem ali para aquele momento de meditação e começa a acontecer o caos no ambiente externo. Dessa vez a gente estava na lagoa e começou a passar, na hora que eu comecei a meditação, começou a passar uma corrida com um funk, com uma galera, assim, uma galera correndo. E eu trazendo ali naquele evento corporativo a intenção ali das pessoas, para as pessoas, né? Para elas ficarem focadas, né? No que a gente estava fazendo, no que a gente estava se propondo a fazer. E isso é um fractal da nossa vida. Porque sempre que a gente se propuser a fazer alguma coisa, que a gente precisar de algum foco, que a gente decida fazer algo e a gente se concentre para fazer aquilo, a gente vai quase começar a perceber que tá tudo acontecendo. Já tava tudo acontecendo ali. A lagoa tem sempre alguém passando, é criança, às vezes é avião, né, helicóptero, enfim, os barulhos estão acontecendo. Só que é só quando a gente para observar o ambiente externo é que a gente se dá conta do quão barulho é. Então, por exemplo, eu começo a gravar o vídeo aqui e aí eu começo a perceber, nossa, quanto barulho tem na rua, né? Nossa, quanta moto passa. Mas não é que não passasse antes, mas é porque agora que eu preciso, por alguma motivo e razão, de um pouco mais de silêncio e concentração, eu consigo começar a ter consciência do que está acontecendo fora. Então, esse vídeo é um convite para você começar a perceber com consciência o que está acontecendo ao seu redor. Porque o fato é, vai ter sempre alguma coisa acontecendo. Pode ser que você tenha tomado a decisão de começar uma dieta. E aí, dali a 2, 3 dias, você tem um aniversário. E aí te convidam a comer um doce, comer alguma coisa que você tinha se proposto a não comer. Ou você, né, focou numa meta na tua empresa de fazer tanto, de fazer tantas vendas e tudo mais, e acaba acontecendo alguma coisa na sua vida pessoal, ou então no seu time acaba acontecendo alguma coisa, e aí aquilo vira, né, uma questão. Então, a nossa vida tem sempre alguma coisa acontecendo. Então, onde está o nosso foco? Porque se a gente não, se a gente consegue manter o nosso foco, e muitas vezes o foco, as pessoas acham que o foco é a gente fazer é uma uma tarefa com hiperfoco, né? Eu só tô focado nisso aqui. Mas não é só isso. É em relação ao nosso foco da vida. Onde está o seu centro, sabe? Ele tá deslocado para uma pessoa ou uma situação, ou ele tá contigo? O seu centro está dentro de você? Porque a vida, ela vai passar. A horizontalidade da vida, ela passa por a gente. Uma situação atravessa a gente, né? As coisas da vida atravessam a gente. Uma relação com o outro atravessa a gente. Um barulho externo, literalmente, atravessa a gente. Mas se a gente se permite ser atravessado pela vida, tocado pela vida, mas não perdendo o nosso centro, aqui a gente está verdadeiramente blindado para a vida. Não no sentido que a gente achou que fosse, mas que é tipo, não, nossa, eu fico aqui numa casca. Não, eu tô me permitindo ser tocado pela vida, tocado pelo caos. Mas eu tô aqui em integridade, em presença. E hoje, por acaso também, não por acaso, mas eu fiz uma sessão, né, uma oficina de arte terapia com uma amiga minha de infância. E depois de muito quanto, nossa, quanto já falei, quanto eu falei pra Paulinha, faz, há anos, né? Mas ela precisou todo o processo dela para hoje ela conseguir com uma amiga facilitar essa oficina. E na oficina, dentre várias atividades, a gente também fez uma atividade com barro. E a gente precisava. A proposta era que a gente fizesse um relicário, alguma coisa que guardasse uma das palavras que a gente tinha escrito na primeira atividade. E aí, a palavra que eu escolhi para colocar dentro das 5 palavras que eu escrevi, uma delas era o caos. E eu escolhi fazer com barro. Eu tentei, no caso, fazer antes de fazer o que eu fiz, eu queria fazer como se fosse uma bola, assim, uma esfera de barro. Só que minhas habilidades não me permitiram fazer, e eu tava super entregue pro processo, e eu comecei a fazer uma outra coisa. Então, eu falei, bom, não tô conseguindo fazer uma coisa redonda, mas comecei a perceber que tinha outra coisa se formando ali. E começou a se formar, então, como se fosse uma ostra, e como uma concha, né, uma ostra aqui.
E eu percebi que, na verdade, eu queria colocar o papelzinho do caos como uma pérola, como a pérola dessa ostra. E aí eu coloquei no centro dessa ostra a pérola. E é muito precioso isso, né? Esses processos de arte, né? Quando a gente está se expressando no vazio, a gente deixa que a coisa passe pela gente, a vida passe pela gente, a criação passe por nós enquanto instrumento. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? A gente está sempre, né? Nós somos um instrumento de criação, de cocriação, mas quando a gente está de fato numa oficina ali, né, de arte terapia, olhando a arte, as formas de arte ali, como essa expressão, né, do que a gente está fazendo. Quando eu não consigo fazer uma coisa e eu faço outra coisa, eu tô me deixando ser permeada pela vida, sem perder o meu centro, a minha presença ali em fazer o que eu estava fazendo. E quando a gente olha, né, para o simbolismo da ostra e da pérola, a pérola, ela só é a ostra, ela só fabrica a pérola quando ela deixa e permite que uma poeira, né, areia e a poeira, que é a areia no caso, entre dentro dela. Então é muito precioso esse simbolismo da ostra para todo esse processo que eu queria trazer aqui de, de que está sempre acontecendo alguma coisa, mas que a gente se permita ser permeado pela vida, tocado pela vida, mas sem perder o nosso centro. A ostra, ela se abre, ela não fica tentando se proteger absolutamente da vida, ela se permite ser tocada pela vida. E quando ela faz isso, é nesse momento que ela fabrica uma pérola preciosa, única. Aqui está a mensagem desse vídeo. Se permita ser permeado pela vida. Não tenha tanta rigidez. Não tente controlar todas as situações. Mas se firme no seu centro, no seu objetivo, em quem você é. O mais importante de tudo é que você não se perca de você. Porque a vida vai te tocar. A horizontalidade da vida, ela vai passar. Ela vai permear. Uma pessoa que você encontra na rua e que fala algumas coisas pra você, em algum nível você tá trocando com ela, ela tá permeando você ali em algum nível. Ao mesmo tempo que você tá no seu trabalho, você tá sendo permeado por aquilo ali. E você vai ser tocado por esses sentimentos, por essas sensações, por essas coisas que às vezes te geram um desconforto no corpo. Tudo isso é simbolismo, tudo isso é mensagem, tudo isso é informação. Mas no final do dia, você volta pra você. E não só no final do dia, mas o que eu quero dizer assim, no final do dia a conclusão disso é que você vai estar sempre sendo tocado e permeado, mas você vai estar ali deixando a corrida passar. A gente tinha acabado de começar a meditar, acabado, fechado os olhos e começou a corrida. E aí eu trouxe isso na fala. Tudo passa. Observa mais. Observa o que está acontecendo. Observa aonde você está. Quando você começa a observar aonde você tá, você percebe que tem muita informação que fica num território que ele é invisível, a gente não consegue tocar muito nele. E a gente fica numa necessidade de sempre preencher os espaços vazios com uma fala, com fazer alguma coisa, com já dar um passo, e às vezes a gente não sabe lidar com esse vazio, com esse espaço entre um pensamento e outro. Existe um espaço. Com a meditação, a gente quer aumentar esse espaço. Porque a mente, a natureza da mente é pensante, então ela vai pensar. Mas como que eu consigo aumentar esse espaço, esse vão aqui, e dar valor para esse espaço? Porque esse espaço é o zero. E os pensamentos são os uns, como a dualidade da vida, como aqui se organiza, né? Zeros e uns. Então, uma inspiração é um. Quando eu pauso, é o zero. Quando eu exalo, é o um. Quando eu pauso sem ar, é o zero. Então a gente vive em ciclos de zeros e uns. E observar esse espaço entre é começar a se relacionar com a vida de uma forma diferente. E não reagir às coisas, mas responder às coisas. Então eu vou convidar agora você a fazer um pequeno experimento aqui, para você entender visceralmente o que eu tô falando.
fecha os olhos agora. Aonde você estiver, se você não conseguir fechar os olhos exatamente, como se você estivesse fechando seus olhos. Então, fixa. Você pode fazer isso também. Ou você fechar os olhos, ou você fixar a sua atenção, o seu em um só lugar. Então, pega um ponto e fixa ali, como se você quisesse, tivesse de olhos fechados. Então, quem conseguiu fechar os olhos, fecha os olhos. Relaxa os ombros, relaxa o corpo. Se puder e conseguir, faz uma inspiração bem profunda. Exala, solta o ar pela boca. Ah, relaxando o corpo. E apenas observe os sons ao seu redor. Talvez pessoas falando, talvez um som da rua. Vai indo mais longe, percebendo o som mais longínquo que você conseguir. Pode ser que esteja silêncio onde você está. Observa e escuta esse silêncio. Observa o que está ao seu redor de objeto, mesmo você de olhos fechados. Tenta sentir os objetos que estão ao seu redor, talvez as pessoas. E agora que você observou esse ambiente externo de onde você está, leva a sua atenção gentilmente agora para dentro de você e percebe com muita presença a sua respiração. Talvez você nunca tenha percebido essa diferença entre o seu ambiente interno e o ambiente externo. Você pode abrir os olhos novamente. Se você focou em um ponto só específico, pode voltar para os seus outros sentidos. Esse vídeo é só uma provocação para que você pratique mais observar isso. O que sou eu e o que é o ambiente externo? É muito difícil, às vezes, a gente sentir, nossa, onde eu tô, né? Sei lá, né? Que eu tô com uma bancada, né? Sentir essa cortina, enfim. Parece uma coisa meio abstrata demais, né? Mas é mesmo um exercício para que você consiga começar a discernir o que é o que está no seu campo e o que é você entrando, adentrando num campo, em um outro campo. E com o tempo, com a prática, com realmente a lapidação disso, você consegue começar a realmente ler o campo, ler as entrelinhas. Não é uma leitura sobre o que a gente acredita que é uma leitura só, né? Leitura não é só a gente ler linhas ali, né? Palavras. É a gente conseguir perceber o que está acontecendo ao nosso redor sem que exista uma palavra exatamente. É uma leitura da linguagem do mundo, é uma leitura das frequências, é uma leitura da sensação que aquilo ali te traz. E com o tempo, você vai começando a ter essa sensibilidade. E isso vai te ajudar muito a estar e permanecer no seu centro, enquanto verticalmente falando, né? Enquanto a horizontalidade da vida vai passando.
A gente vai se relacionando com os outros, com a vida, com os acontecimentos, com essas sensações do mundo, e a gente ainda assim permanece na gente, percebendo como isso te afeta, como isso te toca, como é isso que eu digo assim, essa coisa te toca. Dando exemplo, né, na aula, no Flow Session, como que é eu sentar para meditar naquele momento em que eu, no meu ego, quero que não tenha nenhum barulho externo, e aí começa um disturbing, né? Começa um barulho muito agressivo no ambiente externo. E eu tô aqui, meditando. Como eu medito assim? E é muito fácil meditar no silêncio. O desafio, o real yoga, né, a espiritualidade na prática, é a gente conseguir se concentrar no nosso centro, no meio do caos, no meio do barulho, no meio da vida acontecendo. É muito fácil você chegar no topo da montanha e meditar. Lá você aprende a talvez esses acessos, essas ferramentas, mas a espiritualidade real é a gente numa reunião de trabalho, é a gente tendo conversa difícil com o namorado, com a esposa, com o filho. Aí é que a espiritualidade precisa estar na prática, se apresentando. Como que você lida com isso? Como que é a sua verticalidade, a sua firmeza, a sua presença, a sua verdade, a sua vulnerabilidade, o seu amor, a sua generosidade? Como que é isso na prática? Então é muito fácil, né, o autoconhecimento, a gente intelectualizar as coisas. Mas e na prática, como que tá isso? Então, esse é um vídeo provocativo para perceber que está sempre acontecendo alguma coisa e como então que a gente está lidando com as coisas. Sem um lugar de culpa, sem um lugar de peso, é só um lugar de, tá, eu tô aqui. E se eu tô aqui, eu vou me apresentar para o serviço, sabe? Tipo, eu vou praticar o que eu tô aqui estudando, o que eu tô percebendo, o que eu tô aprendendo, né? Comunicação não violenta. Outro dia a gente estava na última meio foi sobre isso. A comunicação não violenta é uma prática diária. Porque é uma reaprendizagem da forma como a gente se comunica, como a gente pensa, como a gente começa a concatenar uma frase. Se eu sou mais imperativa na minha fala, quando eu começo a praticar a comunicação não violenta, eu começo a perceber o quão imperativa eu sou na forma que eu falo. Meu Deus do céu! Eu preciso, a todos os momentos, talvez eu me coloque numa postura de desconforto e tudo bem. Até que não fique desconfortável, eu vou passar por algum desconforto. Até que aquela carga na academia comece a ficar confortável, eu vou passar por um desconforto. Normal. Esse é o processo de treinamento, de desenvolvimento de musculatura. Então, esse exercício que a gente fez aqui, ele é um exercício simples. E não precisa, você não precisava estar sentada, nada. Não é um lugar de, é um lugar de exercício de percepção, de observação. Eu te convido a fazer ele mais vezes. E quando você perceber que você tá num lugar muito barulhento, tipo assim, ah, é caótico, não, não, grito e sei lá, tenta fechar os olhos, e se você não conseguir fechar os olhos nesse momento, tenta só focar o seu sentido, né, do seu olhar num ponto fixo, abstém todos os seus sentidos, no caso da visão e tal, você fica só com a audição presente. E aí você observa. E aí você observa pelo ouvir, assim, né, por perceber, começar a distinguir, nossa, uma criança chorando, um cachorro latindo, uma moto passando, você começa a tentar distinguir isso, né? A consciência, ela vem do contraste. E isso é importante ficar claro também. A gente só percebe que tinha uma música quando ela para. A gente só conhece o escuro quando a luz cessa. Ou a gente só conhece a luz, né, quando ela apaga. E a gente vê que existe a escuridão. Então, a consciência, ela vem do contraste. E aí isso se aplica como um fractal em um milhão de coisas, né? A gente só percebe às vezes que a gente não estava recebendo o amor que a gente merece numa relação quando vem uma outra pessoa e mostra um outro tipo de possibilidade. Você fala, gente, nossa, então agora que eu tomei consciência de que eu estava aceitando pouco, né? Então a gente tem o contraste, a consciência vem do contraste. Então também fica aí com essa chave para você perceber na sua vida, né? Tomar essas consciências do contraste também.
Bom, eu queria passar essa mensagem aqui pra vocês hoje, de que tá sempre acontecendo alguma coisa. Como você tá lidando com isso tudo que tá acontecendo. Não perca o seu centro. Trabalhe ficar focada nesse seu centro, né? O nosso centro ele pode estar aqui, tem gente que fala que ele está aqui mais aqui embaixo também, né? O plexo solar também como um centro de poder. Ele é bem, eu digo que seria esse eixo aqui, coração, plexo solar e sacral, né? Então, o eixo entre aqui o meio do peito até a parte da pelvis ali, né? Então, ele é o nosso centro aqui. Como é que tá? Onde ele tá? Ele tá fora? Esse centro tá com alguém? Alguém tá tomando as decisões? Ai, eu tô esperando alguém tomar uma decisão por mim? Ele tá numa situação específica? Ele tá numa raiva? Ele tá num sentimento externo? De algo externo? Volta ele aqui. Volta ele pra ti. Percebe que a vida vai atravessar, as coisas vão nos atravessar, vão nos tocar, vão nos colorir em algum nível, mas a gente vai continuar aqui, no nosso centro, no nosso foco. Se esse vídeo fez sentido pra você, me deixa saber aqui embaixo como que essa chave, né, que eu trouxe aqui chega pra você. Se algo te tocou aí, te fez sentir alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo, vamos trocar, vamos entender, né? Eu só tô trazendo uma perspectiva, um ponto de vista, né, de dentro de tudo que eu estudo, de tudo que eu trabalho, mas é só um ponto de vista, então é importante que também a gente troque para que a gente possa crescer ainda mais, com mais pontos de vistas sobre esse foco, né, no centro, no nosso centro. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.